muita certeza sobre a existência e a influência dos espíritos. E o Marcel diz assim: o que mais admiro no movimento espírita é a rede de solidariedade que ele sustenta e mantém cada vez mais viva e integrada. Quem está falando é o biógrafo de Chico Xavier, que lançou a biografia Kardec, a biografia, no ano passado, que não se diz espírita. Então ele fala, ele olha, né, a partir dos estudos, ele diz que a rede de solidariedade que nós ampliamos cada vez mais. Isso é uma responsabilidade, né, queridos? E a própria reputação de homem íntegro, honesto e culto constituiu o obstáculo em que se esbarraram certas afirmações levianas dos detratores do espiritismo. Porque muitas missivas, né, contra, muita pressão contra, haja vista que em 1861, né, nós vimos o Alto, o Alto de Fé, lá em Barcelona, livros espíritas queimados, e Kardec diz: podem queimar os livros, mas não conseguem queimar as ideias. Meu Deus, não cheguei nem na metade, Maurício. E a gente tem que falar de Zéfiro, né? Porque numa noite lá na casa da senhora Plânio Maison, o espírito Zéfiro, que era um espírito que ajudava ali, nas reuniões, ele fala de uma existência anterior de Kardec, no tempo dos druidas na Gália. Os druidas eram os sacerdotes, e quando ele se chamava, naquela época, ele se chamava Allan Kardec. Daí, então, a partir dessa informação de Zéfiro, desse espírito na reunião, na casa da senhora Plânio Maison, ele passa a adotar, então, um pseudônimo de Allan Kardec, com base nessa existência lá na Gália. E Zéfiro ainda revelou a Kardec sua missão de codificador da doutrina espírita, para a qual teria sido convocado pelo Espírito de Verdade. Então, a partir daí, ele adota o pseudônimo de Allan Kardec. E em 18 de abril de 1858, raia para a humanidade a era espírita. Ao surgirem nas prateleiras das livrarias os primeiros volumes O Livro dos Espíritos, espinha dorsal da doutrina espírita, composto por 1018 perguntas e respostas, dividida em 4 livros: As Causas Primárias, O Mundo Espírita ou dos Espíritos, As Leis Morais, Esperanças e Consolações, que é a espinha dorsal da nossa doutrina, que nós estudamos todo domingo. E para vocês verem a importância dessa obra, no meio de tanta pressão, é uma curiosidade sobre a codificação. Kardec, numa noite muito fria, em abril de 1860, outono na França, outono em Paris, outono na Europa, nessa região é frio ainda, ele, recebendo muitas missivas de críticas que se avolumavam, e ele estava meio desalentado. E chega a sua esposa, a Madame Rivaio, a doce Gabi, olha que lindo, né? A entregar-lhe certa encomenda, cuidadosamente apresentada. E Kardec abre aquele embrulho, vê que é uma carta singela e ele lê. E eu gostaria de ler para vocês, porque respeitoso abraço começa a carta. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente feliz, eis de que no início deste ano, de modo inesperado, a minha esposa amada foi levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível, julguei-me condenada ao desamparo extremo.
sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas do nosso século, resolvira seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me, e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe já tinha dito que ia me demitir. Minhas forças fugiam. Namorava diversas vezes o Sena, o rio que corta Paris, e acabei planejando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram, busquei a Ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei em um objeto, algo molhado, que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça do poste vizinho, pude ler, logo no frontispício, entre irritado e curioso: esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha proveito. A Lohan. Estupefado, li a obra. Se chamava O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem. Esse que passo as suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. O codificador desempacotou então um exemplar do Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa vi as iniciais de seu pseudônimo. E na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivaio experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Aconchegando o livro no peito, raciocinava, não mais em termos do desânimo ou do sofrimento, mas sim na pauta da radiosa esperança. Eu preciso continuar. Amados, quantas vezes desanimamos na nossa tarefa, mas vamos guardar isso no nosso íntimo. Precisamos continuar. Vamos falar para cada um para si agora. Precisamos continuar. Nós não estamos sós em momento nenhum. A espiritualidade nos ampara. E neste momento foi tangível o Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, porque essa criatura era encadernador desde a meninice. Diante de seu espírito, turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável, o obreiro da grande revelação, respirou os longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço nos olhos e limpou as lágrimas. Então, queridos, nós vimos aí as obras de Kardec, né, que são as obras básicas, que nós precisamos estudar, nós precisamos ler. Eu me incluo nisso, a gente ainda estuda, precisa estudar mais. Aqui a casa oferece o estudo de todas essas obras, não é isso, Maurício? Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, Livro dos Médiuns, janeiro de 81, Evangelho segundo o Espiritismo, abril de 1864, Céu e Inferno, que fala da justiça divina segundo o Espiritismo, agosto de 1865, a Gênesis, em janeiro de 1868. Fora outras obras, a obra póstuma, que só foi publicada depois da sua desencarnação, a criação da Sociedade Parisiense em 1858, fora a Revue Espírita, que era uma revista, um jornal de psicologia, de informação de todos os níveis. Eu estou falando rápido por causa do nosso tempo. E em 31 de março de 1869, retorna para a pátria espiritual, diante de tanto trabalho, vítima de um aneurisma, o nosso querido
Hippolyte Léon Rivaio, nosso amado Allan Kardec. A missão é cumprida, tarefa feita, e eu gostaria de encerrar com Crônicas de Além-Túmulo, pelo espírito de Humberto de Campos, o grande missionário, capítulo 21, para quem quiser ler na íntegra. Kardec, quando ele desencarna, ele é enterrado primeiro no cemitério de Montmartre, em Paris. Um ano depois, ele é levado para o cemitério dos Despojos, para o cemitério de Père Lachaise, fica mais afastado de Paris, onde foi construída, né, aquele dome dos druidas, que é visitado. É um cemitério distante, não fica muito próximo, né, de Paris. Montmartre é perto, onde tem uma igreja, ali é muito visitado, mas o Père Lachaise já é mais afastado. Ele foi para lá um ano depois. Então, aqui, Humberto de Campos diz o seguinte, nesse capítulo 21, o grande missionário: conta-se que logo após a sua desencarnação, quando o corpo ainda não havia baixado, uma multidão de espíritos veio saudar o mestre no limiar do sepulcro. Eram antigos homens do povo, seres infelizes que haviam consolado e redimidos por suas ações prodigiosas. E quando se entregavam às mais santas expansões afetivas, uma lâmpada maravilhosa caiu do céu sobre a grande assembleia de humildes, iluminando-a com uma luz que, por sua vez, era formada de expressões do Evangelho segundo o Espiritismo. E uma voz poderosa que dizia do infinito: Kardec, regozija-te com a tua obra. A luz que acendeste com os teus sacrifícios na estrada escura das crenças humanas vem felicitar-te nos pórticos misteriosos da imortalidade. O mel suave da esperança e da fé que derramaste nos corações sofredores da terra, reconduzindo-os para a confiança da minha misericórdia, hoje se entorna em tua própria alma, fortificando-te para a claridade maravilhosa do futuro. No céu estão guardados todos os prantos que chorastes e todos os sacrifícios que empreendestes. Alegra-te no Senhor, pois teus labores não ficaram perdidos. Querido Allan Kardec, codificador dessa doutrina santa, que os nossos corações, nesta hora, se curvem diante desse Espírito que atendeu ao chamado do Cristo, que possa identificar em cada coração a nossa gratidão, que ele possa receber, neste momento, mais íntimo do nosso ser. Muito obrigada. Queridos irmãos, muita paz, que o Senhor Jesus, os amigos benfeitores espirituais, possam nos inspirar e, principalmente, que a gente consiga passar nessa tarde toda a gratidão que toma o nosso coração neste momento. Porque hoje nós vamos falar do codificador da nossa doutrina. Então, neste momento, a emoção realmente nos toma, porque o nosso coração está pleno de gratidão a este homem, a esse missionário, que disse sim à tarefa abraçada na espiritualidade. E essa página de hoje, Determinismo e Liberdade, né, encerra falando isso, que nós, quando retornamos nos caminhos planetários, nós temos o livre-arbítrio para fazer e para cumprir aquilo que nos comprometemos, que concordamos no plano espiritual. Então, nós vamos falar hoje da vida e obra do nosso querido codificador Allan Kardec. Aquele que conhecemos com o nome de Allan Kardec recebeu o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Nasceu na França, nasceu em Lyon, na França. No dia 3 de outubro de 1804. Por isso que hoje nós estamos falando, comemorando o aniversário de Kardec, né? Se tivesse aqui encarnado, teria 210 anos. Ia ser um senhor bem simpático, concordam comigo? Apesar de parecer sério sempre nas fotos.
Nós vamos começar, né? Antes de nós irmos para o Kardec, aluno, menino, nós vamos falar da filiação de Kardec. Kardec era filho do senhor Jean, do doutor Jean Baptiste Antônio Rivaio, um advogado, um juiz do Tribunal de Lyon. Ele era filho de Jeanne Louise do Ramel. O pai, o doutor João Batista, começou desde muito cedo cuidando pessoalmente da educação de seu filho. Ele, vendo que aquele menino era muito esperto, vendo que aquele menino era muito observador, ele começa a cuidar pessoalmente da educação do filho. E muito cedo, Kardec começa, né, ainda o menino Denizar, né, o menino Denizar, ele começa a se interessar pela leitura de clássicos. Então, já bem novinho. Quando ele chega aos 10 anos de idade, ele já tinha aprendido tudo que podia ali em Lyon. E o pai, então, resolve encaminhá-lo para a Suíça, porque na Suíça existia um instituto, na cidade de Verdun, existia o Instituto de Pestalozzi. Esse Instituto de Verdun, ele funcionava num castelo, a foto está aí, né? Num castelo construído em 1135. E ele era frequentado todo ano por uns 150 meninos, jovens mais ou menos, que iam para lá para complementar sua bagagem educacional. E vinham meninos de toda a Europa para a Suíça para estudar no Instituto de Verdun. Ele era dirigido pelo professor filantropo de nacionalidade suíça, chamado Johann Henrique Pestalozzi. E vou falar um pouquinho de Pestalozzi para a gente entender a formação de Kardec, né? Pestalozzi, ele ficou conhecido com o cognome de educador da humanidade. Nesse instituto, línguas, raças, culturas, hábitos diferentes ali se misturavam. Kardec aprendeu vários idiomas no contato com os amigos. Ali naquele instituto tinham jovens católicos, ortodoxos, protestantes, então, que faziam várias leituras dos textos da Bíblia, com uma interpretação diferente, um valorizando os dogmas, outros não. Então, Kardec, dos 10 anos aos 19, viveu nesse ambiente de diferenças de raça, de diferenças de credo, de diferenças de cultura. Então, línguas, crenças, culturas, hábitos diferentes ali se misturavam, aprendendo as crianças e os jovens na vivência escolar a lição da fraternidade, da igualdade e da liberdade. E esses meninos, eles ficavam fora do lar. Então, ali, o Pestalozzi, ele era tão querido que eles chamavam o Pestalozzi de pai Pestalozzi. Eles formavam realmente uma família, apesar das diferenças. Como nós aprendemos com o diferente, né? E quanto nós ainda rejeitamos e tememos o diferente. Porque nós ainda queremos que as pessoas sejam iguais a nós mesmos. Então, neste ambiente de diferença, Kardec cresce, aprendendo lição de fraternidade, de igualdade e de liberdade. Agora, olha que interessante, né, o método educacional de Pestalozzi. Pestalozzi pregava que o amor é o eterno fundamento da educação. O amor. Em seu instituto não havia castigos nem recompensas. Vocês já imaginaram controlar 50 meninos com amor? Sem castigos e nem recompensas? Agora, a disciplina era boa, gente. 10 horas de estudo por dia. Domingo, eles se reuniam em assembleia para passar as lições da semana. Né? Domingo. E todo dia eram 10 horas, porque ali eles aprendiam história, literatura, línguas, conhecimentos diversos. Agora, o ensino de Pestalozzi é que é o interessante, se chamava heurístico. É aquele em que o aluno é conduzido a descobrir por si mesmo. Igual hoje, né, gente? O aluno é induzido a descobrir por si mesmo. E olha só, tanto quanto possível por seu esforço pessoal.
as coisas que estão ao alcance de sua inteligência. Um dos biógrafos de Kardec diz que quando ele estava estudando botânica, ele pôs uma sacolinha nas costas e ia lá para as montanhas próximas de Verdun catar, né, espécime para colocar no seu herbário. Igual os meninos, o Pestalozzi não precisava estar atrás dele, não. Você já fez, está na hora. 2 horas tem que sentar, menino. Não, porque existia uma disciplina. Eles eram educados com amor, mas com disciplina. Então, aqui falando, aos domingos, numa Assembleia Geral, passava-se em revista o trabalho da semana. Pestalozzi dava muita importância ao canto. Nos intervalos, nos recreios, os meninos cantavam. Nos passeios, os meninos cantavam. Nos intervalos da aula, o canto. Então, a importância do canto na educação, na formação dos jovens. E com relação à religião, Pestalozzi foi um cristão muito zeloso. Ele era da Igreja Reformada, quer dizer, ele era protestante, ele não era católico. Mas ele era equidistante de misticismo, dos preconceitos e das paixões religiosas. Mas uma coisa muito interessante que nós encontramos é que acredita-se que Pestalozzi tivesse alguma noção da vida após a morte. Pois numa carta que escreveu à sua amiga Condessa Francisca Romana, há o sobrenome de Ivan, sei lá o que, eu não sei pronunciar não. Francisca Romana, tá bom, né, gente? O professor pedagogo lhe disse confiante, quando ela o procura para consolá-lo pela dolorosa perda de uma professora, né, de um professor da sua escola. E ele responde assim para ela: vossa fidelidade e vossa amizade a seguirão no outro mundo. Nos encontraremos e juntos rejubilaremos com alegria. Então, neste ambiente, com este educador, o jovem Denizar acaba a sua formação na escola. Vamos ver como é que era esse aluno, né? Como é que era o aluno Rivail, o aluno Denizar? Aos 14 anos, ele exercia com prazer o papel de professor. Quando Pestalozzi saía, era esse menino de 14 anos que dava aula para os outros coleguinhas. Ele, apesar de ser tão responsável, era visto como um jovem amável e espirituoso, mas muito disciplinado. Gente, disciplina e carranca não tem nada a ver. Tem gente que acha que para ser disciplinado tem que ser mal-humorado. Muito disciplinada. Não posso rir, não posso brincar, é indisciplina. Né? Apesar de ser muito disciplinado, era amável, espirituoso. E vocês vão ter uma surpresa. Vocês vão ter uma surpresa, uma informação sobre Kardec, de um de seus biógrafos, que eu fiquei surpresa, porque a gente só vê a foto de Kardec, aquela foto séria do professor, né? Mas nós vamos ter uma surpresa. Então, nós já sabemos que ele era um jovem amável, espirituoso, mas muito disciplinado. Então, amabilidade, gentileza, não tem nada a ver com disciplina. A gente pode ser disciplinado e ser alegre, ser feliz. Ele, em 1822, ele sai de Verdun e retorna a Paris. Embora não se possa confirmar, presume-se que Rivail tenha permanecido no Instituto de Verdun até 1822. Seguindo depois para Paris, ele vai para a Rua Arpa, isso aí é só dados que eu copiei e colei, né? Um dos principais eixos da vida universitária parisiense, onde ficava situado o Liceu Saint-Louis, um estabelecimento escolar muito respeitado. Lá ele encontraria excelentes oportunidades para continuar suas atividades educacionais. E aí ele se bacharela em letras e ciência. Nosso querido era poliglota. O alemão foi a língua que ele adotou. Então, ele fazia tradução do alemão com muita facilidade, porque era a sua segunda língua. E ele traduziu muitas obras de François Fenelon, que nós nos lembramos, um dos colaboradores na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos várias mensagens de Fenelon, porque Kardec também tinha muito interesse, gostava muito desse filósofo.
Então, além do alemão, ele falava inglês, falava, né, a sua língua de origem, que é o francês, alemão, inglês, holandês, como também era robusto, olha só, nos conhecimentos do latim, do grego, do gaulês e algumas línguas latinas nas quais se exprimia corretamente. Em 1824, com 20 anos, vamos passar a vida, né? Vamos fazer o passo a passo? Fica cansativo, mas é didático. Vocês concordam comigo? Ele retorna, concluídos seus estudos, ele retornou à França, agora ele sai de Yverdun, mas ele saiu de Lyon para Yverdun, na Suíça, agora ele retorna para Paris, ele não volta para Lyon. E lá ele funda um colégio, em 1825, nos moldes do Instituto de Yverdun, o Instituto Educacional Técnico, e publica nova obra. Então, aí, em 1831, ele apresenta um trabalho para a Academia Real de Arras, que era uma academia famosa na França, e que ele recebe um prêmio, qual o sistema de estudos de harmonia com as necessidades da época. Ele vai falar aí do ensino profissionalizante. Essa teoria é uma teoria sobre o ensino profissionalizante. E em 6 de fevereiro, ele vai se casar. Ele estava com quantos anos? Quem é bom de matemática, nasceu em 1804, nós estamos em 1832, 28 anos, né? E ele se casa com uma jovem que os biógrafos definem assim: gentil, graciosa, vivaz nos gestos e nas palavras, culta e inteligente. Não dizem bombada, malhada, sarada, trabalhada no botox e nos ácidos. Não fala. E nem diz gata. Qual era o padrão? Dá para ver, né? Olha só que carinha de gentil. Gentil, meninos, a moça era gentil. Olha o que encantou Kardec. Era gentil, graciosa, vivaz nos gestos, culta e inteligente. Olha que doçura. Já pensou, meninas, um jovem gentil, gracioso, vivaz nos gestos e na palavra, culto e inteligente? Tudo de bom, né? É isso que nós precisamos estar malhando. É ou não é? Além do corpo, claro, não tem nada contra. Mas olha só, minha gente, né? Não, ela era filha única. E vou falar para vocês, hein? Quebrando preconceito, 9 anos mais velha que Kardec. Viveram felizes. Numa gentileza, né? Eu acho que é Leon Denis que narra que um dia ele chega à casa de Kardec, tinha uma cerejeira, Kardec no banquinho, Amélie Boudet com uma cestinha, e ele tirando cerejeiras e ela colhendo. Olha que cena linda, que só uma pessoa gentil, vivaz nos gestos e na palavra, culta e inteligente, é capaz. Vocês já imaginaram, meninos de todas as idades, colhendo cerejas e pondo na cestinha da esposa embaixo? E ela feliz com as cerejinhas. Gente, é isso, gente. Olha, a Amélie Boudet, ela era professora de letras e belas artes. Ela publicou 3 livros. Contos Primaveris, 1825. Noções de Desenho, 1826. Essencial em Belas Artes, 1828. Casou em 32, parou de escrever. Só colhendo cerejas e cuidando do amado. Mas não deixou de ler, não deixou de ser culta. Isso eu estou deduzindo, sabe, gente? Não está na biografia, não. Mas olha, minha gente, o que tem valor de fato, o que o tempo não acaba. O que o tempo não acaba, o que é perene, o que é imortal, gentileza, vivacidade nos gestos, delicadeza, cultura e inteligência, não tem idade, suporta qualquer tempestade,
suporta uns quilinhos a mais, bobagem, ela é tão gentil, leve, graciosa, e o homem também. Isso não quer dizer que a gente não vai cuidar do corpo, mas olha só, isso que é imortal, isso que é perene, né? E eles viveram como o Vinícius de Moraes: em tudo ao meu amor serei atento, e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto de Amélie, se encanta mais meu pensamento. Ele era um homem de 1,65 m, gente. Um pouquinho maior que eu, grandes coisas não. Mas ela também, né? Em tudo ao meu amor, ó, rivai, eu serei atenta. E com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, em ti se espraia, se encanta o meu pensamento. Que lição de amor, gente. Que coisa, né, de cuidado, de trato e de delicadeza. Precisamos retomar isso nas nossas relações familiares, com os nossos amores, com os nossos afetos. Gentileza, vivacidade nos gestos, graciosidade, palavras doces, gentis, amorosas. Querido, querida, bom dia, né? Cerejinha, olha, vamos guardar. Eu fico encantada com essa cereja, eu não consigo. Eu nunca vi um pé de cereja na minha vida, minha gente. Eu fiquei encantada com isso. Mas vamos lá. Então, ele tinha 28 anos e ela 37. Mas, olha só, era danadinha. Dizem os biógrafos que parecia ter 10 anos menos. Viu, meninas? Então, idade está onde? Muito bem. Vamos lá. O professor Rivaio e suas obras. Acabou o momento love, agora vamos para o trabalho sério. O professor Rivaio e suas obras. Entre 1835 e 1840, manteve a sua residência na Rua de Fèvres. Manteve cursos gratuitos. Ele fundou um instituto lá, e ele dava aulas de graça, de química, física, anatomia comparada, astronomia e outros, e a esposa ali, ó, na retaguarda. Neste período, preocupado com a didática, ele criou um método de ensinar e contar, e um quadro de memórias da história da França, visando facilitar a memorização das datas, dos acontecimentos de maior expressão e as descobertas de cada reinado do país. Suas obras didáticas. 1824, curso prático e teórico de aritmética para professores e mães de família. Não é para os alunos, não. Estava preocupado porque as mães, naquela época, ensinavam o dever. Então, um curso prático para as mães aprenderem e os professores para ensinarem os filhos. 1828, plano proposto para melhoramento da instrução pública. 1831, gramática francesa clássica. Isso foi de uma ajuda assim importantíssima para a sociedade, para a França. 1846, soluções racionais das questões e problemas de aritmética e geometria. 1848, catecismo gramatical da língua francesa. Ih, pulei, né? 1849, ditados normais dos exames da municipalidade da Sorbona e ditados especiais para as dificuldades ortográficas. Então, ele caminhava entre a ortografia, a matemática, a química. Agora, a surpresa, olha só. Você sabia? Allan Kardec gostava de rir com seu belo sorriso franco, largo e comunicativo, e possuía um talento todo particular em fazer os outros partilharem do seu bom humor. Vocês sabiam? Eu não sabia. Porque a gente vê foto séria. Quem diz isso é o Henry, eu acho que eu não sei pronunciar, Susse, deve ser isso, é um biógrafo de Kardec. Então, ele tinha um belo sorriso, gostava de rir, gostava de se comunicar com alegria, tinha um bom humor natural. Então, é um dado assim que eu achei, né, interessante sobre, e que nada tem a ver com
disciplina, com responsabilidade, com comprometimento, mas como uma forma de interpretar a vida, as circunstâncias da vida. Então, agora nós vamos ver o magnetismo. Como é que o magnetismo entrou, o estudo do magnetismo, Kardec se interessou por isso com 19 anos, ainda em Verdun, em 1823. E ele tem contato assim, com pessoas influentes, pesquisadores influentes na Faculdade de Medicina de Paris. E, a partir daí, ele tomou parte ativa nos trabalhos da Sociedade de Magnetismo de Paris, uma das mais importantes da França. Fez muitos amigos nessa corrente de ideias, entre eles o senhor Fortier. Então, nós estamos falando de magnetismo porque nós vamos começar a falar das mesas girantes. Nenhuma novidade até agora. Acho que só que Kardec sorria, concorda? Mas vamos entrar agora na segunda fase, que é a fase da missão. 1854, ele com 50 anos, ele é um mestre respeitado e um escritor reconhecido. E aí, em 1854, ele entrou em contato com os fenômenos das mesas girantes. Como é que foi isso? Foi da seguinte forma. Ele, na verdade, alguns biógrafos dizem que ele tinha 51 anos e não 50, né? Foi através desse amigo que ele fez lá na Sociedade de Medicina, quando ele estudava o magnetismo, o senhor Fortier, que tomou conhecimento, né, de que nas salões de festas estavam usando como distração fazerem perguntas e as mesas girarem. Então, o senhor Fortier fala assim para Kardec, para ainda o professor Rivaio, agora não é mais o menino Denisard, mais o menino Hippolyte, mas agora o professor Rivaio. Sabe o senhor da singular propriedade que acabam de descobrir no magnetismo? Parece que não são unicamente os indivíduos que se magnetizam, mas também as mesas, que podem girar e andar à vontade. Aí o professor Rivaio responde, é extraordinário, não há dúvida, mas em rigor é um fato que não parece radicalmente impossível. O fluido magnético é uma espécie de eletricidade que pode muito bem atuar sobre os corpos inertes e fazê-los moverem-se. Então, quando ele tem notícia das mesas girantes, isso é possível que aconteça, porque ele conhecia magnetismo. Então, pode acontecer, mas ele diz o seguinte, isto, né? Então, o senhor Fortier fala para ele, informando pouco tempo depois, bom, eu vou pular um bocadinho, senão não vai dar tempo, né? E ele fala o seguinte, mas é preciso que se investigue. Não se pode aceitar sem observar e sem investigar. Já tinha, esse episódio das mesas girantes, eles surgiram a partir do episódio de Hydesville. Todo mundo já ouviu falar disso, né? Das irmãs Fox. A família Fox era família canadense, e eles foram morar nos Estados Unidos, no condado de Wayne, se eu não me engano, no lugarejo chamado Hydesville. As casas lá eram de madeira. O senhor Fox, ele era um campesiano, mas ele era um pastor da igreja metodista. A igreja metodista, junto com a igreja presbiteriana, é uma igreja, o nome já diz, né? Metodista. É uma igreja que a Bíblia ela é seguida muito ao pé da letra mesmo, né? Então, o senhor Fox, o John Fox, ele era um pastor metodista, da igreja metodista. E ele veio do Canadá com a sua família, diz que 6 filhos, né? Não tem o nome de todos, a gente só ouve falar da Margaret, da Catherine, a Cat, a Leila e o caçula Davi. Os outros 2 a gente não sabe. Então, ele foi morar numa casa,
nessa construção aí. A casa que ele se alojou com a família já não era uma casa muito bem vista, porque era tida como a casa mal assombrada. Porque as pessoas que já tinham morado lá diziam que a casa fazia barulho, que viam coisas, e a casa já não era muito bem vista. Mas, para um pastor metodista, isso não estava querendo dizer muita coisa, não. Só que, né, numa determinada noite, começou um negócio fazendo tanto barulho que ele falou assim, alguém querendo mexer comigo. Ele sai e olha, roda a casa toda e não tinha nada. E os barulhos continuavam. Até que a filha caçula, Kate, um dia que estava muito barulho, ela falou assim, começou a bater palma, bateu palma, falei, se tem alguém aí, bate palma também. E bate o mesmo número de palmas. E ela começou. Uma vez, aí, conta comigo. 1, 2, 3, 4. Aí ela batia a palma e a resposta vinha exatamente igual. E, a partir daí, começou a telegrafia espiritual. A família perguntava e respondia. Foram pesquisar e viram que ali, naquela casa, havia sido assassinado um caixeiro viajante chamado Charles B. Rosman, e que ele foi roubado, né, o proprietário da casa naquela época, o nome dele parece que é Bell, também isso não importa, ele matou, porque ele queria pegar o dinheiro, e conseguiu pegar. E vai e enterra na adega. E o Rosman queria mostrar o que tinha acontecido ali. Então, a partir daquilo ali, desse contato das respostas, né, que se perguntava, o John Fox pergunta para o espírito quantos anos tinha cada filho, e ele batia certinho, 14 anos, 1, 2, 3, 4, até 14. E ele foi respondendo, ele perguntava e respondia. A partir dessas informações, começou a se fazer fila na porta da família Fox, porque as pessoas queriam ir lá perguntar e para ter resposta. E esse episódio ficou conhecido e chegou até as mesas girantes na França. Nos salões não tinha nada para fazer, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, né? Não tinha mais o quê? Joguinhos, Candy, nunca vi tanta gente me chamando para jogar Candy. Qualquer dia eu vou jogar, deve ser bonzinho, né? De negócio de cortar frutinha, é isso. Não tinha Candy, sei lá. Então, vocês já imaginaram, nos salões reunir, hoje a mesinha vai girar, né? Devia ser um negócio muito interessante. Então, vão perguntar, e aquilo ali por quê? Porque havia um interesse de que essas manifestações, de que isso fosse levado realmente, que isso chamasse atenção, né? Inclusive, tem um fato muito interessante, que parece que o pastor John Fox, ele foi retirado da igreja, e mesmo assim ele disse que aquilo que aconteceu, ele viu mesmo, aconteceu mesmo, e ele não negou, não. Mesmo tendo sido afastado, porque foi uma coisa muito forte que muita gente viu. Então, a partir desses episódios, Hydesville, em 1848, nós vamos ter os episódios das mesas girantes na França, em 1855, quando o professor Rivaio tem conhecimento a partir do senhor Fortier, que foi seu amigo lá na faculdade, nos estudos de magnetismo, na Faculdade de Medicina de Paris. Então, aqui as meninas Fox, a Kate, né? Vocês gostaram né? Cabelo não copie, gente, não é uma boa ideia. Vamos lá. Maio de 1855. Então, o professor Rivaio é convidado para ir à casa, uma reunião na casa da senhora Plane-Maison. Nessa casa, eles faziam perguntas aos espíritos, tinham médiuns ali, já não tinham esse nome, mas fazia-se pergunta e as mesas giravam e respondiam. Então, Rivaio assiste pela primeira vez na casa da senhora Plane-Maison e testemunha o fenômeno das mesas girantes, que saltavam e corriam em condições tais que era impossível haver dúvidas. Presenciou alguns ensaios ainda bastante imperfeitos da escrita mediúnica em uma ardósia com o auxílio de uma cesta.
Com as ideias ainda indefinidas, Rivaio raciocinava. Ali estava um fato que devia ter uma causa. Entreviu debaixo daquela aparente futilidade e da espécie de diversão dos que se utilizavam daquele fenômeno algo sério. Como se fosse a revelação de uma nova lei, prometeu a si mesmo que iria investigar os fenômenos a fundo. E ele começa frequentando semanalmente as reuniões na casa da senhora Plane-Maison, quando ele conheceu a família Boudin. Nessa família tinham 2 jovens que eram médiuns, e a partir dali ele começou a fazer perguntas, não usando aquela situação para diversão, como era usada nos salões de Paris, mas conforme havia prometido a si mesmo, investigar os fenômenos a fundo, porque ele sabia que aquilo é possível, porque conhecia o magnetismo. Então eram reuniões bem frequentadas, além dos assistentes habituais, qualquer pessoa podia entrar sem dificuldade. E a partir daí ele começou fazendo questionamentos sérios, inclusive quando acontecia alguma coisa que ele não podia ir, a reunião ficava sem graça, porque perdeu aquela coisa de divertimento, passou a se transformou em reuniões de cunho de pesquisa. As reuniões ficaram sérias. Gente, como uma pessoa consegue mudar um ambiente. Claro que a senhora Plane-Maison, as médiuns da família Boudin eram pessoas sérias, conceituadas, mas mesmo assim as perguntas eram para futilidades. Mas quando chega uma pessoa séria, com a intenção de fazer um trabalho sério, ela consegue envolver, ela consegue transformar o ambiente. Né? Então, a gente pensar nisso, como nós podemos fazer a diferença aonde nós vamos, aonde nós estamos. Né? E aí, nessas reuniões, a curiosidade acabou, né? E ele fala, né, a fala do professor Rivaio: entrevi naquelas aparentes inutilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim mesmo investigar a fundo. É isso que nós já falamos. Observada a veracidade dos fenômenos, ele raciocinou: um efeito inteligente deve ter uma causa, deve ser por causa de uma força inteligente. Porque as respostas tinham um efeito inteligente. Mesmo lá em Hydesville, quantos anos tem a Margaret? A minha filha, o senhor Fox perguntava. Era 14 anos, então 14 batidas o Charles Rosman fazia. Né? Assim, imbuído de caráter investigativo e criterioso, lançou-se a tarefa e a classificação de milhares de mensagens, o que constituiria posteriormente a codificação do Espiritismo. Para isso, contou com o valioso concurso de 3 meninas que se tornaram médiuns principais no trabalho de compilação do Livro dos Espíritos: Caroline Boudin, Julie Boudin e Ruth Céline Jaffé. E, mesmo depois desse trabalho, dessas perguntas respondidas por orientação dos espíritos, por sugestão dos espíritos, ele manda essas perguntas para diversos outros médiuns. E para então ver se aquelas respostas, olha o papel do pesquisador, porque o trabalho é o trabalho de experimentação. Os primeiros estudos sobre o espiritismo, Kardec utilizou o método da experimentação, que quer dizer observar, comparar, deduzir as consequências. Então ele manda em função desse método, do método da experimentação. Nessa época, Rivaio tinha 51 anos de idade, quando se dedicou de corpo e alma à observação dos fenômenos espíritas, portanto, com maturidade e sem afetação. Outra curiosidade: você sabia que Kardec se levantava às 4h30 da manhã, às 4h30 da manhã, fizesse calor ou frio, para dar conta dos seus muitos e variados trabalhos diários?
O biógrafo, o jornalista Marcel Souto Maior, que publicou no ano passado a biografia de Kardec, ele é o biógrafo de Chico Xavier. O filme, né, de Chico Xavier foi feito com base em suas obras, na sua obra. Ele diz o seguinte: Kardec difundiu uma doutrina a partir da filosofia, ciência e moral para explicar o funcionamento desse mundo e lutou contra o materialismo. Disse, mesmo que tivesse ficado muito rico, não teria tido tempo de gastar o seu dinheiro, pois trabalhava duro. Seu expediente normal era de 18 a 20 horas por dia. Né? E é muito interessante porque o Marcel Souto Maior, ele pesquisou durante 20 anos, ele foi à França 4 vezes, ele não é espírita, mas ele é o biógrafo de Chico. Ele disse que o que fez, quando ele começou a estudar a vida de Chico Xavier, ele começou a pensar, o que intrigou para começar a pesquisa, o que transformou o professor Rivaio no missionário Kardec. A gente já está conseguindo construir isso aqui? Diante do que a gente está vendo? O que transformou o professor Rivaio no missionário Kardec? O que deu tanta certeza sobre a existência e a influência dos espíritos? E o Marcel diz assim, o que mais admiro no movimento espírita é a rede de solidariedade que ele sustenta e mantém cada vez mais viva e integrada. Quem está falando é o biógrafo de Chico Xavier, que lançou a biografia Kardec, a biografia, no ano passado, que não se diz espírita. Então ele fala, ele olha, né, a partir dos estudos, ele diz que a rede de solidariedade que nós ampliamos cada vez mais. Isso é uma responsabilidade, né, queridos? E a própria reputação de homem íntegro, honesto e culto constituiu o obstáculo em que se esbarraram certas afirmações levianas dos detratores do espiritismo. Porque muitas missivas, né, contra, muita pressão contra, haja vista que em 1861, né, nós vimos o Alto, o Alto de Fé, lá em Barcelona, livros espíritas queimados, e Kardec diz, podem queimar os livros, mas não conseguem queimar as ideias. Meu Deus, não cheguei nem na metade, Maurício. E a gente tem que falar de Zéfiro, né? Porque numa noite lá na casa da senhora Plânio Maison, o espírito Zéfiro, que era um espírito que ajudava ali, nas reuniões, ele fala de uma existência anterior de Kardec, no tempo dos druidas na Gália. Os druidas eram os sacerdotes, e quando ele se chamava, naquela época, ele se chamava Allan Kardec. Daí, então, a partir dessa informação de Zéfiro, desse espírito na reunião, na casa da senhora Plânio Maison, ele passa a adotar, então, um pseudônimo de Allan Kardec, com base nessa existência lá na Gália. E Zéfiro ainda revelou a Kardec sua missão de codificador da doutrina espírita, para a qual teria sido convocado pelo Espírito de Verdade. Então, a partir daí, ele adota o pseudônimo de Allan Kardec. E em 18 de abril de 1858, raia para a humanidade a era espírita. Ao surgirem nas prateleiras das livrarias os primeiros volumes O Livro dos Espíritos, espinha dorsal da doutrina espírita, composto por 1018 perguntas e respostas, dividida em 4 livros: As Causas Primárias, O Mundo Espírita ou dos Espíritos, As Leis Morais, Esperanças e Consolações, que é a espinha dorsal da nossa doutrina, que nós estudamos todo domingo. E para vocês verem a importância dessa obra, no meio de tanta pressão, eu vou
é uma curiosidade sobre a codificação. Kardec, numa noite muito fria, em abril de 1860, outono na França, outono em Paris, outono na Europa, nessa região é frio ainda, ele, recebendo muitas missivas de críticas que se avolumavam, e ele estava meio desalentado, e chega a sua esposa, a Madame Rivaio, a doce Gabi, olha que lindo, né? A entregar-lhe certa encomenda cuidadosamente apresentada. E Kardec abre aquele embrulho, vê que é uma carta singela e ele lê. E eu gostaria de ler para vocês, porque respeitoso abraço começa a carta. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente feliz, eis de que no início deste ano, de modo inesperado, a minha esposa amada foi levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível, julguei-me condenada ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas do nosso século, resolvira seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe já tinha dito que ia me demitir. Minhas forças fugiam. Namorava diversas vezes o Sena, o rio que corta Paris, e acabei planejando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram, busquei a Ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei em um objeto, algo molhado, que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça da poste vizinho, pude ler, logo no frontispício, entre irritado e curioso: esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha proveito. A Lohan. Estupefado, li a obra. Se chamava O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem. Esse que passo as suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. O codificador desempacotou então um exemplar do Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa vi as iniciais de seu pseudônimo. E na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivaio experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Aconchegando o livro no peito, raciocinava, não mais em termos do desânimo ou do sofrimento, mas sim na pauta da radiosa esperança. Eu preciso continuar. Amados, quantas vezes desanimamos na nossa tarefa, mas vamos guardar isso no nosso íntimo. Precisamos continuar. Vamos falar para cada um para si agora. Precisamos continuar. Nós não estamos sós em momento nenhum. A espiritualidade nos ampara. E neste momento foi tangível o Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, porque essa criatura era encadernador desde a meninice. Diante de seu espírito,
turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou os longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço nos olhos e limpou as lágrimas. Então, queridos, nós vimos aí as obras de Kardec, né, que são as obras básicas, que nós precisamos estudar, nós precisamos ler. Eu me incluo nisso, a gente ainda estuda, precisa estudar mais. Aqui a casa oferece o estudo de todas essas obras, não é isso, Maurício? Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, Livro dos Médiuns, janeiro de 81, Evangelho segundo o Espiritismo, abril de 1864, Céu e Inferno, que fala da justiça divina segundo o Espiritismo, agosto de 1865, a Gênesis, em janeiro de 1868. Fora outras obras, a obra póstuma, que só foi publicada depois da sua desencarnação, a criação da Sociedade Parisiense, em 1858, fora a Revue Espírita, que era uma revista, um jornal de psicologia, de informação de todos os níveis. Eu estou falando rápido por causa do nosso tempo. E em 31 de março de 1869, retorna para a pátria espiritual, diante de tanto trabalho, vítima de um aneurisma, o nosso querido Hippolyte Léon Rivail, o nosso amado Allan Kardec. A missão é cumprida, tarefa feita, e eu gostaria de encerrar com Crônicas de Além-Túmulo, pelo espírito de Humberto de Campos, o grande missionário, capítulo 21, para quem quiser ler na íntegra. Kardec, quando ele desencarna, ele é enterrado primeiro no cemitério de Montmartre, em Paris. Um ano depois, ele é levado para o cemitério dos Despojos, para o cemitério de Père Lachaise, fica mais afastado de Paris, onde foi construída, né, aquele dome dos druidas, que é visitado. É um cemitério distante, não fica muito próximo, né, de Paris. Montmartre é perto, onde tem uma igreja, ali é muito visitado, mas o Père Lachaise já é mais afastado. Ele foi para lá um ano depois. Então, aqui, Humberto de Campos diz o seguinte, nesse capítulo 21, o grande missionário: conta-se que logo após a sua desencarnação, quando o corpo ainda não havia baixado, uma multidão de espíritos veio saudar o mestre no limiar do sepulcro. Eram antigos homens do povo, seres infelizes que haviam consolado e redimidos por suas ações prodigiosas. E quando se entregavam às mais santas expansões afetivas, uma lâmpada maravilhosa caiu do céu sobre a grande assembleia de humildes, iluminando-a com uma luz que, por sua vez, era formada de expressões do Evangelho segundo o Espiritismo. E uma voz poderosa que dizia do infinito: Kardec, regozija-te com a tua obra. A luz que acendeste com os teus sacrifícios na estrada escura das crenças humanas vem felicitar-te nos pórticos misteriosos da imortalidade. O mel suave da esperança e da fé que derramaste nos corações sofredores da terra, reconduzindo-os para a confiança da minha misericórdia, hoje se entorna em tua própria alma, fortificando-te para a claridade maravilhosa do futuro. No céu estão guardados todos os prantos que chorastes e todos os sacrifícios que empreendestes. Alegra-te no Senhor, pois teus labores não ficaram perdidos. Querido Allan Kardec, codificador dessa doutrina santa, que os nossos corações nesta hora se curvem diante desse Espírito que atendeu ao chamado do Cristo, que possa identificar em cada coração a nossa gratidão, que ele possa receber neste momento mais íntimo do nosso ser: muito obrigada.